Fala aí, galera, tudo bem? Professor Alu aqui, na nossa primeira videoaula aí, né, em virtude da quarentena. Bom, galera, na aula de hoje a gente vai falar sobre números decimais, beleza? Nas nossas últimas 3 aulas aí, a gente falou sobre assuntos super importantes da aritmética, né? Como eu já disse lá, a aritmética é a parte da matemática que estuda os números puros, né? Sem colocar aquela letra X. Então, o que a gente estudou de aritmética aí, né? A gente estudou potenciação, radiciação e frações, né? Que são aí os assuntos mais importantes de aritmética, seguidos aí do próximo assunto, que são os números decimais, tá bom? Números decimais aqui, ó, colocar exemplos. Os números decimais, pessoal, eles são números equivalentes a frações decimais, tá? O que são frações decimais? Ó, por exemplo, 1 sobre 10, né? A gente tem aqui... Se você divide o 1 pelo 10, você chega em 0,1. Isso aqui é uma fração decimal, ó, porque o nosso denominador ele é uma potência de 10. Outro exemplo aí seria 3 sobre 100. Tá vendo, ó? Isso aqui é outra fração decimal, tá? 3 dividido por 100 aqui daria o 0,03, beleza? Então, o que são números decimais? Números decimais, pessoal, são números escritos de outra forma, né? São frações decimais escritas de outra forma, né? Eles estão na forma do número com vírgula, né? Se você pega aqui a fração 1 sobre 10, isso aqui é esse número na forma fracionária, e aqui ele está escrito na forma decimal dele, tá? Então, a gente vai estar estudando agora, ó, os números que contêm vírgula, beleza? Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, o 135, tá? E dividir ele por 10, por exemplo, tá? O 135, ó, se a gente coloca zeros à esquerda, não muda o número, né? Como todo mundo sabe. Se a gente colocar zeros à direita da vírgula, ó, o número também não muda, né? 135,0 é a mesma coisa que 135, tá? Se a gente vai pegar esse número e dividir ele por 10, a vírgula, ela vai andar uma casa para a esquerda, ó. A vírgula vem para cá, tá? Porque a gente está dividindo ele por 10. Então, esse número aqui, ó, ele seria a mesma coisa que 13,5, tudo bem? Se você pegar outro exemplo aqui, por exemplo, 435 dividido por 100, né? É como se ele tivesse aqui um vírgula zero, né? Que a gente não coloca, mas é como se ele tivesse. Daí, como a gente está dividindo por 100, ó, a vírgula vai andar 2 casas para a esquerda, ó. Aqui é dividindo por 10 e aqui é dividindo por 100, tá? Então, 435 dividido por 100 daria aí o 4,35, tudo bem? Se a gente multiplicasse o número por 10, a vírgula ia andar para a direita. Se a gente dividisse ele por 10, anda para a esquerda, tudo bem? Em relação aí à leitura, né? Como é que a gente lê números decimais? A gente vai ler da mesma forma como a gente lê fração. Então, esse número aqui, ó, que a gente aprendeu lá na aula de fração, que é o 3 centésimos, né? Ele escrito na forma de decimal também é lido como 3 centésimos, tudo bem? Porque aqui a gente tem a unidade, aqui a gente tem os décimos, centésimos, aí aqui seriam os milésimos, depois o décimo de milésimo e assim por diante. Tudo bem? Vamos pegar esse número aqui, ó. 35,253 e vamos dividir ele por 1000, tudo bem? Dividir por 1000, então a gente vai pegar essa vírgula aqui que está aqui e andar 3 para a esquerda, ó. Divide por 10, divide por 100, divide por 1000, né? Esse número aqui seria então 35,253. A leitura dele é dada por 35 inteiros e 253 milésimos, tá bom? Pode ver que ele está sendo dividido aqui por 1000. Então, aqui a gente tem os décimos, centésimos e milésimos. A gente tem 253 milésimos. Beleza?
Bom, isso daí, então, é como a gente lê os números decimais, tá? Como é que a gente faz, então, para comparar números decimais, né? A gente viu lá que para comparar frações, elas precisam estar no mesmo denominador, né? Lembra desse exemplo aqui, ó? 3/4 e 5/6. Qual dessas duas frações é maior, né? Aí, para a gente descobrir isso, na última aula a gente igualou os denominadores, né? A gente achou qual que era o menor múltiplo entre 4 e 6, que no caso seria 12. Então, a gente pegou aí uma fração equivalente que tem denominador 12, não é? Então, o 4, para o 4 virar 12, a gente tem que multiplicar ele por 3, ó. E se você multiplica o denominador, você tem que multiplicar o numerador também, porque senão a fração muda, né? Lembra lá da última aula. Então, multipliquei aqui por 3 embaixo e em cima a gente tem o 9. E aqui, ó, o 6 eu vou multiplicar ele por 2. Então, o 5 eu tenho que multiplicar ele por 2 também, tá? Então, em cima a gente vai ter 10 sobre 12, 10 dozeavos, e aqui a gente tem 9 dozeavos. Então, o 10 dozeavos, ele é maior que o 9 dozeavos, tá? Ó, símbolo aqui, ó. Esse cara aqui, ele é menor que esse, ou esse aqui é maior que esse, tá? Tanto faz. Então, como o 10 sobre 12avos é maior que o 9 sobre 12avos, o 5/6 é maior que o 3/4, ó. Tudo bem? É assim que a gente compara frações. Se a gente quer comparar números decimais, ó, por exemplo, 0,6 e 1,7, a primeira coisa que a gente vai analisar é a parte inteira do número, tá bom? O número que tiver a maior parte inteira é maior, então 1,7 é maior que 0,6, tá? Porque ganha quem tem a maior parte inteira. Agora, se os números têm a mesma parte inteira, ó, por exemplo, 0,6 e 0,75, tá bom? O que a gente vai fazer, ó, é completar com zero, já que adicionar zero à direita da vírgula não faz diferença, ó. Se eu colocar um zero aqui, 0,6 ou 0,60 representam a mesma coisa, tá? Depois que você igualou a quantidade de casas decimais que eles têm, você compara os dois. 75 é maior que 60. Isso significa que esse número aqui, ó, 0,75, ele é maior que esse número 0,60, tá bom? Por que que a gente tem que completar com zeros, né? Dá uma olhadinha aqui nesse exemplo, ó, 0,6 e 0,31, tá bom? Por exemplo. Se você parar para olhar aqui, ó, o 31 ele é maior que o 6, mas isso não faz que o 0,31 seja maior que o 0,6. Tudo bem? Porque se a gente completa com zero aqui, o que vai acontecer? Ó? A gente tem que o 60 é maior que o 31. Então, o 0,6 ele vai ser maior que o 0,31. Tudo bem? Por isso que a gente tem que completar com zero. Porque se você não completa com zero, você vai estar comparando uma dezena aqui, ó. Né? Se você pensar aqui em 6, você vai estar comparando com 31, ó. Beleza? Então, a gente completa com zero para comparar o 60 com 31 de forma justa. Beleza? Então, é assim que a gente compara os números decimais. Bom, galera, agora vamos dar uma olhadinha aí nos tipos de decimais que a gente tem, né? Ó, primeiro vamos olhar o decimal exato. O que são decimais exatos? Então, vamos escrever, ó. São números com casas decimais finitas. Tudo bem? Exemplo. 3/8. Como é que faz, então, para a gente transformar esse 3/8 em um número decimal, tá? Pode ver que esse 8 aqui, ó, ele não é uma potência de 10, então não basta a gente escrever 0,3, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? A divisão. Vamos dividir o 3 por 8, tá bom? O 3 não dá para dividir por 8. Então, o que a gente tem que fazer aqui, ó? Colocar 0, vírgula, e coloca um zero aqui, tudo bem? Agora o 30 dá para dividir por 8, tá bom? Vamos colocar aqui o 3,
porque 3 vezes 8 dá 24. Então, vou colocar o 24 aqui, fazer a subtração, sobra 6. Aí cai um 0. Aí 60 dividido por 8, a gente pode pegar aí o 7, porque 7 vezes 8 dá 56. Aí vai sobrar 4. Cai um 0 e a gente coloca o 5. 5 vezes 8, 40, e vai sobrar 0. Ou seja, como deu o resto 0 aqui, a gente para a divisão e você chega que 3 oitavos é igual a 0,375, tá bom? Como ele tem um número de casas decimais finitas, ó, 1, 2, 3 casas decimais, né? Os zeros aqui à direita não contam. Então, como ele tem 3 casas decimais, a gente chama ele de decimal exato, tudo bem? Exemplos aí de decimais exatos, né? 0,375, 0,6, 0,435, ó, né? São todos números aí que tem um número de casas decimais finitos. Então, eles são decimais exatos, bem? Agora, vamos dar aqui um exemplo de um decimal inexato, tá bom? Decimais inexatos, então, pessoal, eles são números com casas decimais infinitas. Vamos escrever aqui, ó. São números com casas decimais infinitas. Tá? Ó. A gente tem dois tipos de números, né, com casas decimais infinitas. O primeiro tipo são os números que a gente chama eles de dízima periódica, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, na divisão do 7 pelo 3. Então, vamos começar aqui dividindo o 7, ó. Você coloca um 2, porque 2 vezes 3 dá 6. Sobra 1, desce o próximo número. Não tem número para descer, vírgula, 0. Agora a gente tem o 10, tudo bem? 10, ó, vamos colocar o 3 aqui. 3 vezes 3, 9. Sobra 1, cai um 0. 10 de novo, 3. Como vocês podem perceber, ó, sobrou 1, né? Aí cai o próximo 0. A gente teria que colocar outro 3 aqui. Aí ia sobrar 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Isso aqui ia acontecer para sempre, né? Então, se você pegar o 7 e dividir por 3, vai dar 2,333 e a gente vai colocar 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos aqui significam que essa repetição de 3 aqui, ela continua para sempre, tá bom? Como isso aqui é uma repetição lógica, né? Quem está repetindo é sempre o 3, ó. A gente fala que isso aqui é uma dízima periódica, tá bom? Como é que a gente representa dízimas periódicas, ó? A gente pode escrever 2,333 pontinhos. A gente pode escrever 2,3 e colocar uma barra no 3, tá? Essa barra aqui, ela significa a mesma coisa que esses 3 pontinhos, que o 3 ele tá sempre se repetindo, tudo bem? Bom, galera, continuando os exemplos